primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o evangelho, ele tem que proclamar esse evangelho e testemunhar esse evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da primeira igreja presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. No programa de hoje vamos tratar do seguinte tema: a verdadeira liberdade. Você se sente uma pessoa livre para fazer o que quiser? Todos nós ansiamos desde pequenos pela liberdade. Quando ainda muito jovens, a liberdade está relacionada com a realização de nossos desejos e sonhos. Queremos fazer tudo, experimentar tudo o que há ao nosso redor. Por outro lado, não podemos deixar de falar daqueles que sentem ou se sentiram escravizados. Embora a escravidão tenha sido tolerada e até mesmo incentivada em muitas civilizações ao longo da história, ela não tem nos dias atuais a mesma presença que tinha no passado. Entretanto, lamentavelmente, ainda é possível ver sinais de sua presença nos dias atuais no chamado trabalho escravo. No Brasil, a prática do trabalho escravo é tipificada como crime, conforme o artigo 149 do Código Penal brasileiro. A norma prevê o crime em 4 situações. Limitação da liberdade de se desligar do serviço, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. A pena para quem pratica tal crime pode ser de 2 a 8 anos de cadeia. Embora a escravidão e o trabalho escravo sejam práticas intoleráveis nos dias de hoje, elas não eram aceitas no passado por todos. Nem todos a toleravam e nos dias atuais, muito menos. Porque o homem foi criado para desfrutar de liberdade. A própria natureza não nos oferece celas, mas campos, florestas, rios e mares onde possamos viver e caminhar livremente. A narrativa do chamado Livro dos Inícios, o livro de Gênesis, nos aponta que foi dado ao homem um jardim para que ele o cultivasse e nele vivesse. Ora, o Criador ofereceu jardim e não cadeia. Ao longo da história, o homem desprezou não somente o jardim, mas a comunhão com o Criador do universo e condição de desfrutar da liberdade por ele oferecida.
A partir daí, a liberdade deu lugar a uma escravidão que conduziu o homem e toda a sociedade a um tipo de antivida, onde o que prevalece é o roubo, a violência, o lucro a qualquer custo, a prevaricação, a promiscuidade, a degradação ambiental e a destruição do próprio homem. Desta forma, a liberdade deu lugar à libertinagem e o homem deixou de ser livre. Sem liberdade, podemos ter pés e não conseguir sair do lugar a que estamos. Podemos ter olhos e não ter abertura e visão suficientes para discernir o que está diante de nós. Podemos ter muitos bens e viver amarrados a um tipo de pobreza e insatisfação que não nos permite viver bem. Podemos não estar internados num hospital, mas sermos prisioneiros de doenças. Podemos estar bem vestidos e com a vida em farrapos, que nos acorrentam a desfilar modelos da moda que em nada nos mudam de dentro para fora. Podemos estar rodeados de pessoas, mas reféns de solidão. Mas será possível o homem ainda ser semelhante ao vento? Ou seja, é ainda possível o ser humano não viver preso a qualquer coisa que insista em escravizá-lo ou controlá-lo? Seria como se ele fosse um boneco sem capacidade de dizer não àquilo ou àqueles que torcem e trabalham para que ele erre o alvo, peque, transgrida e aceite passivamente qualquer condição antivida como destino imutável? Queremos contestar estas e outras perguntas depois do intervalo. A verdadeira liberdade. Este é o assunto de hoje. Não saia daí. A verdadeira liberdade. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como poderíamos considerar o nosso limite de liberdade? Seria como se ele fosse um boneco sem capacidade de dizer não àquilo ou àqueles que torcem e trabalham para que ele erre o alvo, peque, transgrida e aceite passivamente qualquer condição antivida como destino imutável? Felizmente, para nossa alegria, a verdadeira liberdade pode ser conhecida e vivenciada por meio daquele que declarou: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo que disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O homem é um ser escravo do pecado, mesmo tendo liberdade política, mesmo podendo ir e vir, ele é um prisioneiro do pecado, ele é um escravo do pecado. E nenhuma religião pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma experiência mística pode libertar o homem dessa escravidão. Nenhuma psicologia de autoajuda pode libertar o homem dessa escravidão. Somente Cristo tem o poder de quebrar essas algemas, de romper esses grilhões, de abrir estas portas de ferro que mantém o homem nesse claustro, nesta masmorra, nesta prisão. Jesus Cristo liberta o homem quando o homem arrepende-se do seu pecado, quando o homem confia nele como seu salvador pessoal e tem uma experiência que nós chamamos de novo nascimento, uma conversão. E esse homem então sai das trevas para a luz, esse homem sai da morte para a vida, ele sai da escravidão para a liberdade. Sem esta liberdade oferecida por Jesus Cristo, continuaremos reféns da pior das prisões, aquela que nos leva, mesmo estando soltos, a viver sobre cárceres. Essa é a história de um homem que conheceu a verdadeira liberdade que há em Cristo e ainda por cima se tornou um pregador da palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Eu fui policial militar durante 10 anos no Rio de Janeiro. E por causa de um pecado que eu cometi, eu fui preso, perdi a minha função, fui expulso da corporação
e entregue ao sistema penitenciário. E dentro da prisão, pregaram a palavra de Deus e ali eu me converti. Isso no ano de 1994. Este homem, mesmo impedido de viver livremente em meio à sociedade, experimentou a verdadeira liberdade. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E sem rodeios e de forma simples, ele nos responde por que estar com Cristo significa ser livre. Nós que estamos aqui fora, agora eu aqui fora, é muito difícil entrar dentro de um presídio para a evangelização. Então, o meio de comunicação é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, quando nós podemos levar essa mensagem para o detento e o detento também transportar essa mensagem para os seus familiares. E foi na Palavra de Deus, difundida por meio de um programa de TV como este, que ele encontrou consolo quando uma falha do sistema judiciário o levou novamente para a cadeia. Como está na minha camiseta, Jesus transforma. Quando não temos a Jesus como nosso guia, ficamos presos como escravos. Essa é a escravidão que a Bíblia chama de escravidão do pecado. Escravidão que nos cega e que impede de acertar o alvo. Escravidão que nos leva a viver de fracasso em fracasso, de frustração em frustração e de ilusão em ilusão, de tristeza em tristeza. Entretanto, a liberdade ensinada e oferecida no Evangelho segundo João e que todos podemos desfrutar não está distante de nós, nem está nos códigos normativos feitos pelos homens ou nos acordos diplomáticos por eles estabelecidos. Ela não depende de pagamento adiantado, status ou casta social superior, não está atrelada a algum rito ou autoflagelo e muito menos vinculada a qualquer assentimento intelectual ou a algum tipo de sistema religioso, filosófico ou científico, mas ela é oferecida graciosamente em Cristo Jesus, fonte segura e suficiente para quem busca ser verdadeiramente livre. Finalmente, a verdadeira liberdade, segundo as Escrituras Sagradas, não se baseia em uma ideologia, um conceito, uma onda, uma tecnologia. Ela é uma pessoa e esta pessoa é Jesus, aquele que disse a um mestre religioso de sua época: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eis aí a verdadeira liberdade, ser nascido por obra do Espírito de Deus para ser livre como o vento. O filme Jornada para a Liberdade retrata bem a história de William Wilberforce, nascido em 1759 e morto em 1833. Não foi à toa que William Wilberforce, um nobre representante do parlamento britânico convertido a Cristo em razão de sua fé, tanto se empenhou ao longo de sua vida para que seu país realizasse reformas sociais que tornassem sua nação melhor e mais justa, assim como trabalhou incessantemente para que o tráfico de escravos chegasse ao fim. Sua vida é um exemplo claro de que aquele que é nascido do Espírito não só desfruta da verdadeira liberdade, mas combate tudo quanto leva homens, mulheres, crianças a qualquer tipo de escravidão ou degradação que roubem deles e delas a condição de serem livres e a viverem dignamente em Cristo a verdade que liberta. E não podemos deixar de mencionar a história daqueles que realmente sofreram com a escravidão, como é o caso dos negros no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Precisamos ter em mente que Deus não faz acepção de pessoas e não se alegra quando somos instrumentos para escravizar as pessoas, seja com palavras ou fisicamente. Deus quer que todos conheçam a verdadeira liberdade que nos transforma interiormente para fazermos diferença em nosso dia a dia, tratando o nosso próximo com amor, respeito, consideração, independentemente de cor ou raça. A verdadeira liberdade. Queremos continuar com este assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí!
Bom, eu quero conversar com você no programa de hoje sobre um assunto oportuno, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque é o tema que sempre está na mídia, sempre está aí nas colunas dos jornais mais importantes, dos periódicos mais lidos, que é a questão da verdadeira liberdade. O homem busca a liberdade, o homem quer a liberdade. Mas uma pergunta deve ser feita: o que é liberdade? Qual é o conceito de liberdade? Quais são os limites da liberdade? Qual é o conteúdo da liberdade? Onde encontrar a liberdade? Porque tem muita gente confundindo isso e eu gostaria de tratar um pouco com você no programa de hoje sobre esse assunto. Tem muita gente que confunde liberdade com libertinagem. Ele quer ser livre para quê? Para fazer o errado? Livre para se corromper? Livre para se embebedar? Livre para se drogar? Livre para se prostituir? Livre para mudar sua natureza? Nasceu homem, quer ser mulher? Nasceu mulher, quer ser homem? Livre para quê? Para mentir? Livre para quê? Para transgredir a lei? Para corromper? Para se enriquecer ilicitamente? Para fazer o mal? Para tirar a vida do próximo? Para destruir a honra, a reputação, o nome do próximo? Porque muitas vezes as pessoas querem ser livres para praticarem o mal. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Tem muita gente que confunde liberdade com escravidão. Eu quero ser livre para usar drogas. Ok. E aí a pessoa acha que isso é liberdade, vai lá e se torna um escravo da droga. Aí quer parar e não consegue. Aí precisa roubar para manter a droga. Precisa se prostituir para manter o vício. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Tem gente que quer ser livre buscando as coisas mais estranhas do misticismo, do esoterismo, do ocultismo, e entram por esse caminho, e esse caminho não tem volta. Entra, mas não sai. Ele entra num labirinto escuro. E quando ele se envolve com essas práticas ocultistas da feitiçaria, ele se torna um prisioneiro. As algemas oprimem. E ele não é livre. Ele não é livre. Há pessoas que querem, eu sou livre para beber. Ok. Ele bebe. Ele é livre para beber. Ok. Tem 18 anos, agora é lícito. Só que ele não conhece o seu limite. Daqui a pouquinho, ele bebe uma, bebe duas, bebe três. Daqui a pouquinho ele está escravo do álcool. Ele não consegue sair mais. Ele está prisioneiro, verdadeiramente enclausurado pelo vício. Quantas pessoas que entraram para o mundo das drogas por curiosidade? Quer saber como é que é isso? Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei a hora que eu quero parar. A hora que não me servir mais, eu paro. Outras pessoas entram nas drogas por causa da influência dos amiguinhos, dos colegas, da patota. Ele não quer ser diferente do grupo, e daqui a pouquinho ele entra por um corredor escuro que vai oprimir, que vai escravizar, que vai torturar. Não é livre, é escravo. Escravo. A pessoa quer ser livre para quê? Para usar o sexo livre. Né? O sexo livre. É ter relação com quantas pessoas quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, sem limites, sem parâmetros, sem fronteiras. O final dessa linha é vergonha, é opróbrio, é escravidão, é vício. Na verdade, o pecado escraviza as pessoas. O pecado, ele promete liberdade, mas ele escraviza. Ele é um embuste, ele é uma mentira, ele é uma farsa. Ele promete para você que se você experimentar isso aqui, você vai ser livre. Vai nada, você vai ser um escravo. Você vai viver com a coleira no pescoço, você vai viver com algemas, você vai viver numa masmorra escura, úmida, fria, insalubre. Você vai ser escravo do pecado.
escravo do vício. O diabo veio para isso, para escravizar as pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para libertar você, para tirar você da potestade de Satanás para Deus. Jesus Cristo veio para tirar você do império das trevas e transportar você para o reino da luz. Jesus Cristo veio para entrar lá na casa do valente, que é o diabo, mantendo você num cativeiro, e ele entra lá, tira a armadura deste inimigo, tira você das mãos desse inimigo e torna você livre. A Bíblia diz, aqui em João 8, versículo 32, o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui ainda em João 8, 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, quando entra na sua vida, Ele liberta você. Ele dá a você um novo coração. Ele tira as algemas, Ele quebra os ferrolhos, Ele abre a porta do seu cativeiro, Ele torna você verdadeiramente livre. Você pode beber? Pode, mas você pode não beber. Você pode usar drogas? Pode, mas você pode não usar drogas. O escravo, ele não pode deixar de usar, porque ele é escravo. Mas você pode não. O outro não pode, você pode não. Você pode ter aí um papelote de cocaína. Isso não quer dizer nada para você, você é livre. Você pode ter uma carteira de cigarro. Você não vai fumar, você é livre. Você pode ter aí todo tipo de bebida alcoólica, você é livre, você pode não beber. Você pode ter uma montanha de dinheiro aos seus pés, você não vai usar o que não é seu, você não vai pegar o que não é seu, você é livre. É Jesus quem liberta você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas escravas. Elas acham que são livres. Lembra lá do período dos hippies, da década lá de 60? Romperam com a família, romperam com os costumes, romperam com a igreja, romperam com valores, romperam com a ética. Acharam que eram livres, foram para a rua, deixaram o cabelo crescer, fizeram tatuagens, se embebedaram, se drogaram, fizeram sexo grupal. Depois perceberam que aquilo era uma escravidão. Foram para a sarjeta. Viveram uma vida de total escuridão e escravidão. Por quê? Porque o pecado é assim. Ele promete para você liberdade, mas ele escraviza. Ele promete para você felicidade e atormenta. Ele promete para você vida e mata. É Jesus Cristo quem veio trazer a verdadeira liberdade. Quando você conhece a verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, então você é livre. Você consegue discernir as coisas. Você consegue dizer não para aquilo que tenta seduzir o seu coração. Quando uma pessoa vem para tentar enredar você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos derramar sangue, vamos pegar o dinheiro que não é nosso, vamos aproveitar as oportunidades para nos enriquecermos, vamos pagar propina para ganharmos essa concorrência, vamos pegar aquele dinheiro que está facilmente disponível para a gente ficar numa boa. Você diz, não, eu não quero o que é meu. Eu quero dormir e ter paz no meu coração. Eu quero ter minha consciência tranquila. Eu conheço o meu Deus, eu vou dar contas a Ele, e então eu não faço, porque eu sou livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você que está aí me assistindo é prisioneiro. Você não consegue sair. Não consegue sair do cigarro, não consegue sair do álcool, não consegue sair das drogas, não consegue sair da ganância, não consegue sair da promiscuidade sexual. Eu quero dizer uma coisa para você. Se agora mesmo você se arrepender do seu pecado e você confiar em Jesus e crer nele como seu Salvador, essas algemas vão cair. Ele vai quebrar as portas de ferro do seu cativeiro, vai tornar você verdadeiramente livre. Foi para a liberdade que Deus nos chamou.
Deus não escraviza, Deus liberta. Ser crente, ser um cristão, não é ter uma viseira, não é entrar para um momento de falta de liberdade, escravidão. Não, você que conhece a Jesus, você é verdadeiramente livre. Há uma liberdade que brota de dentro, há uma alegria que emana de Deus, há um gozo inefável na sua alma, há uma paz que excede todo entendimento governando o seu coração, há uma alegria indizível e cheia de glória transbordando da sua alma. Você hoje, agora mesmo, pode ser verdadeiramente livre se você entregar seu coração para Jesus, se você correr para os braços de Deus, se você buscar refúgio no Altíssimo. Ele vai trazer para você descanso para a sua mente, paz para o seu coração, perdão para os seus pecados, vida eterna para a sua alma. Deus vai trazer para você gloriosa redenção. Eu quero orar por você, porque hoje, agora, nesse momento, pode ser o momento mais importante da sua vida, de você fazer a mais importante decisão da sua história, a decisão de se render a Cristo, de crer nele, de receber dele a verdadeira liberdade. Aonde você está? Ore comigo. Não importa onde você esteja, Deus é Espírito. E importa que nós o busquemos em espírito e em verdade. Onde você estiver, Ele escuta a sua voz, Ele ouve a sua oração, Ele atende ao seu clamor. Então ore comigo. Deus querido, eu quero te agradecer o privilégio de estar partilhando a Tua palavra, e eu te peço que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas entendam e creiam, e sejam libertas, e sejam perdoadas, e sejam salvas, e sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa, Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. E eu quero aproveitar o momento para agradecer a sua audiência e também para lhe fazer um convite. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Queremos acolher você e a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nós temos escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, todos os domingos, às 10 horas da manhã. E também às quartas-feiras, às 7h30 da noite, um importante momento de estudo da Bíblia. Venha, traga a sua família. Nós queremos ajudar você nesta caminhada da vida cristã. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.